Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Patrícia Monteiro. Este é o vídeo especial que eu vou falar sobre a minha experiência com entes queridos que já partiram, tá? Podem ser familiares, podem ser amigos, pessoas próximas que nós temos no nosso coração e que em algum momento, assim como nós também um dia vamos partir, não é? Partem para o mundo espiritual, ok? Quando essas pessoas não ficam presas a nós por apegos do ego e fazem um desencarnar tranquilo e suave e passam por todas aquelas fases de cura do lado de lá, e se vocês não viram o filme baseado no livro do Chico Xavier que se chama O Nosso Lar, eu recomendo que vocês pesquisem, nem que seja no YouTube, pesquisem O Nosso Lar de Chico Xavier. Se vocês encontrarem o filme, por favor, vejam o filme, porque o filme mostra muito como é que é feito o desencarne, não é? O que é a alma passa do lado de lá. E um espírito normalmente, quando desencarna, passa por um processo de cura. Precisa de passar por um processo de cura, precisa de aprender lições do lado de lá também, e só quando está já estabilizado é que depois, entre aspas, tem permissão para vir ter connosco, visitar os familiares à Terra, okay? Acompanhar-nos e até, eu acredito que em algumas situações ajudar-nos, ok? Mas às vezes, dependendo de como é que foi a morte dessa alma, às vezes essas pessoas não estão logo disponíveis para estar ao nosso lado, para nos ajudar, porque têm que se ajudar a elas próprias primeiro, percebem? Portanto, o que eu vou falar aqui é da minha experiência com pessoas queridas que já partiram, fizeram o seu trabalho de cura, portanto não estão apegadas aqui, não ficam apegadas ao plano da matéria por ego e por falta de cura. Eu estou a falar-vos da minha experiência com pessoas queridas que desencarnam e que depois, mais tarde, eu sinto que estão presentes na minha vida e que aparecem de vez em quando. E acaba por ser engraçada a experiência que eu vos vou contar, porque é assim, eu não tenho a clarividência para ver essas pessoas. Portanto, se tiver, por exemplo, a minha mãe que já partiu, se a minha mãe estivesse perto de mim, ou se estiver neste momento, eu não a vejo, porque eu não tenho a clarividência tão aberta para esse tipo de coisas, mas eu tenho outro tipo de percepções, e essas percepções é que eu vou partilhar aqui com vocês, porque pode ser curioso, algum de vocês já pode ter tido este tipo de percepções, e se calhar ou não associa a nada, ou então está à espera que eu diga, que alguém confirme, não é? Para poder acreditar mais. Então o que é que acontece? Eu sinto a presença dos entes queridos quando eles estão perto de mim, e uma das coisas que me faz sentir essa presença é que eu começo a pensar nessas pessoas do nada, não é? Nós não estamos todos os dias a pensar nas pessoas queridas que já partiram. Eu acredito que não. A partir de certa altura nós não pensamos neles todos os dias, mas depois há um dia qualquer em que nós começamos a pensar, sei lá, na nossa avó ou na nossa mãe. Estão a ver? E uma das coisas que me mostra que eles estão por perto, e muitas vezes eles estão por perto porque eles vêm à Terra estar connosco, mas muitas vezes eu sinto que há um processo de cura a decorrer ali. Ou seja, eles aparecem numa altura em que nós temos, por exemplo, no caso da minha mãe, vamos supor, eu estou a resolver naquele momento alguns padrões meus com a mãe, e ela, por acaso, aparece perto de mim naquele momento, e eu acredito que nós estamos a receber uma cura, estamos a partilhar ali a cura uma com a outra. Então, como é que eu me apercebo que a minha mãe está perto de mim, não é? Se eu não a vejo, não é? E se muitas vezes eu não ouço, eu já cheguei a receber mensagens pelo ouvido dos entes queridos que já partiram, mas não acontece sempre, não é? Para além de eu começar a pensar na pessoa, há uma outra coisa curiosa que acontece, que é as pessoas à minha volta, as pessoas vivas à minha volta que conheciam essa pessoa, por exemplo, neste caso da minha mãe, as minhas irmãs, o meu pai, toda a gente começa a falar daquela pessoa, ou porque pensou nela, ou porque sonhou com ela. E isso normalmente é um sinal de que a pessoa anda por perto, como eu costumo dizer. Anda por perto e está a haver ali um processo de cura que envolve essa pessoa. E esta é uma das coisas que é uma das percepções que eu tenho de que a pessoa querida está perto de mim, naquele momento específico da minha vida, da minha caminhada. Mas eu agora quero partilhar com vocês uma outra experiência que eu tenho, que é muito, muito gira, muito curiosa, quando um determinado ente querido está perto de mim. E agora preparem-se, porque esta não é muito comum. As pessoas mais próximas de mim, nomeadamente a minha mãe, os meus avós,
e com quem eu tive a oportunidade de conviver muitos anos da minha vida, especialmente quando eu era pequena, nós criamos, como é que eu ia dizer, referências sobre essas pessoas, do que é que elas gostavam quando eram vivas, ok? E a maneira como a minha alma comunica comigo que essas pessoas estão perto é fazendo-me ter vontade de comer de comer as coisas que essas pessoas comiam e que eram muito características nelas. Por exemplo, uma das minhas avós gostava muito de gelados. Vocês no Brasil chamam sorvete, acho que é sorvete, que vocês chamam, nós aqui chamamos gelados, que é aquela coisa que derrete, não é? Que nós comemos no verão. Então, quando essa minha avó está perto de mim, eu começo a ter uma vontade, porque assim, eu gosto de gelados, mas eu não como gelados todos os dias a toda a hora, mas quando a pessoa querida que comia muitos gelados está perto de mim, eu como gelados todos os dias, se for preciso, e começo-me a perceber que a pessoa está ao pé de mim por causa disso, ok? Eu tenho uma outra avó que comia muita gelatina. E vocês não imaginam, eu por exemplo não adoro, eu gosto de gelatina, mas não sou maluca por gelatina. E quando essa minha avó estava perto de mim, que não é a mesma avó, são duas avós diferentes, eu começava a comer gelatina que nem maluca. Comia gelatina a toda a hora. E isto era uma referência mesmo muito, muito, muito gira, que me começou a mostrar que certas pessoas estavam perto de mim e eu comecei a ficar receptiva a isso, porque eu ficava sempre com vontade de comer essas coisas. Por exemplo, também uma outra experiência que eu tenho é que eu começo a ver no meu mundo externo um determinado objeto ou uma determinada coisa que essas pessoas gostavam muito, por exemplo, e que é uma referência minha a respeito dessa pessoa, percebem? Por exemplo, eu tenho um avô, ele trabalhou nos elétricos, ele conduzia elétricos, e aqueles elétricos que nós temos em Lisboa, no centro de Lisboa, e que são muito, como é que eu ia dizer, característicos da nossa Lisboa. Eu vou tentar deixar aqui uma imagem para vocês verem de que é que eu estou a falar. Portanto, era a profissão dele, ele conduzia elétricos quando ele era mais novo. E eu sempre associei os elétricos ao meu avô. Na minha cabeça havia uma associação entre o meu avô e os elétricos, entendem? Tem que haver esta associação. Quando o meu avô está por perto, como eu não tenho nenhuma referência em termos de comida em relação a ele, eu começo a ver elétricos em todo o lado, aparecem-me imagens de elétricos aqui e ali, até eu fazer o clique, olha, ele anda por perto, estão a perceber? E esta é uma das outras características da minha experiência com os entes queridos. E normalmente, depois de eu me aperceber que um determinado ente querido está perto de mim, eu não, como é que eu ia fazer? Eu não limito essa experiência, eu deixo-me estar, estou presente para isso, não paro de comer gelatina, estão a perceber? Continuo a fazer o que é para fazer, simplesmente deixo fluir as coisas. E acaba por ser só uma percepção que eu tenho de que aquela pessoa está perto e estou receptiva a isso e estou disponível para cura, caso seja esse o motivo pelo qual essa pessoa querida está perto de mim. Quero-vos só dizer também que eu gravei há uns tempos para cá, já há bastante tempo, uma leitura de cartas relacionada com os entes queridos que já partiram. Vou deixar no descritivo deste vídeo o link dessa leitura, pode interessar a alguém. E pronto, é só isto. Eu gravei este vídeo, vocês vão achar engraçado, é um vídeo curto, mas é para vos partilhar com vocês a minha experiência com os entes queridos que já partiram. Espero que isto possa ter ajudado de alguma forma e foi divertido. Gostei muito deste bocadinho, obrigada e até breve. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau.